Tipo assim, você não valorizar seu trabalho, quem vai valorizar, né? Exatamente. Foi a professora Luciana Exatamente. Lupe, foi? Que você conversou com ela? Foi sim. Ah, lá da SMG, né? Que é professora de Direito. Sim. É, boa gente. Ela conhece. Eu acho que você, assim, né? Se ela falou isso, se ela falou que nas condições que você estava fazendo não era algo vantajoso para Não, ela, você. ela leu. Eu mandei para ela o contrato, ela leu o contrato e tal. Ela Uhum. falou que não achava legal, porque assim, eles basicamente estavam fazendo com que eu arque com tudo Hum. e por 50% de lucro, sendo que aquele 50% assim, eles vão tirar um pouco mais dos 50%. Então eu não ia ganhar totalmente 50% do Você ia lucro. ficar com menos, né? Aí ia ficar com menos, aí não ia compensar, porque quem fez todo o trabalho fui eu, não foram eles. Então, aí se fizesse assim, vamos fazer meio a meio, você publica e divide os lucros. Que é tipo assim, você fez o trabalho de fazer sua obra e ele tem o trabalho de publicar, né? Sim. Aí tudo bem, vamos dividir o lucro meio a meio, porque eu tive trabalho, você teve o trabalho, mas eu também tive. Os dois tiveram É, trabalho. exatamente. Aí Aí, eu concordo. não é? Sim, sim, aí eu concordo. Só que metade, menos da metade, sendo que eu vou pagar quase tudo praticamente. O que eles vão ficar era com a Não, não, aí impressão não. dos livros, a impressão e a publicidade. O resto Olha, era tudo eu. Aí então, também não dá, né? não, eu já trabalhei com isso, porque eu estava editor lá numa revista, e publicamos os livros, tipo assim, mas nós arcamos com todos os gastos, né? E o que vendeu o lucro ficou todo pra gente. Mas você que está querendo publicar aí, não, tipo assim, tá, eu vou fazer o seguinte, então. Você só publica para mim, eu pego com você e eu faço o resto, né? Uhum. Você divulga como você quiser. Porque aí você pode jogar no Face, você pode jogar no Instagram, você mesmo, passar para amigos, jogar Sim. em site da universidade, né? Pode jogar na Amazon, tem muitos lugares que eles podem vender esse material, né? Sim, inclusive até esse escritor falou para mim, ele tem 4 livros já publicados. Hum. Ele falou para mim que ele vai numa gráfica, ele decide lá o tanto de livros que ele quer fazer a Uhum. tiragem, E pronto, ele pega a paga. tiragem, pronto, paga, aí o lucro é 100% dele, né? É, exatamente, E ele fica lá. divulga e publica e vende como ele quiser. Você pode vender Sim, isso sabe ele fala onde? assim, Ó, por exemplo, você tem seus livros. Você vai vamos dizer, você me começou as aulas presencial, um exemplo. Vai lá, o pessoal te apresenta, de coordenadora, não, que a aluna tal, que ela fez isso, não sei o que e tal. Então ela está aqui, ela vai apresentar o livro dela, né? E aqui está o material dela para vocês, né? Comprar. Eu já fiz muito isso. Certo, claro, uhum, tudo você faz a propaganda antes, né? Isso não custa nada para você. Você faz, ou a própria faculdade sim, pode comprar também foi, parte dos seus livros para vender para ela mesma também. sim, Existe muita forma. É como eu falei, né? Aí para você fazer esse investimento, você tem que ter o dinheiro. Aí você vai nas gráficas que oferecem o melhor custo-benefício para você, mais em conta, né? Porque aí você paga, aí no dia tal ele entrega uma quantidade X, você pega, paga essa quantidade e começa a vender, começa a divulgar. Daqui a pouco você tira o seu lucro, o restante fica. Você tira o seu lucro, você tira o seu gasto. Primeiro você tira todo o seu gasto. Daí que você uhum, vender, tudo lucro seu. sim, Então, tá bom. A sim. professora te orientou É. muito bem. Então, já vai pensando nisso aí. Né? É, Mas ainda assim, vou dar umas mexidas nele, porque eu acho que ele tá meio cru ainda, não sei. Aí eu então, sou muito então, perfeccionista. Então, não, mas pra tem mim, que se não ser. tá Livro tem que ser. Ó, 100% assim, eu nem vou. você dá uma lida. Quando você tiver mais coisa, quando você colocar numa gráfica, eles têm um corretor gráfico, uma pessoa lá que faz as correções, que revisa. Tá? Você pode também entregar para alguma pessoa, passar uma pessoa para a pessoa dar uma olhadinha no seu manuscrito também, se Sim. você quiser, para te dar te dar, por exemplo, sugestões, críticas, o que seja. Você pode Uhum. melhorar e não sei o quê. Antes de você levar para a gráfica, você pode. E depois na gráfica, eles fazem a parte de correção de toda a parte de português, tudo, eles fazem tudo. Né? Sim. Então, é isso aí. Erro de digitação, se digitou errado, eles corrigem ou manda para você, você corrige e manda para eles. Tudo depende da grata, né, que você pegar, né? Sim. Mas,
Uma boa Exato. iniciativa que você fez. Parabéns. Uhum. Então, E vamos ver aqui. Vamos ver. Tá saindo aí? Tá saindo tá o. sim, tá Ah, sim. deixa eu falar com vocês. Se alguém chegar aí, porque, por exemplo, quando eu tô aqui, quando eu coloco para os slides, não costuma. Eu não vejo quem tá entrando lá, né, na aula, né? Vocês me dão um toque, tá? Eu tô Os olhos. conversando com o Pedro agora. Eu tô perguntando pra ele se ele vai entrar. Hum, então. Aí você vê, se mais alguém entrar, você me fala que é para eu dar o acesso. Uhum. Porque tem alguma. Mas pode ir começando, Pro, até eles me responder. Só um pouquinho. Tá. Então, nós fomos até, né? Até o arcadismo, não é isso? Que nós fomos. Sim, que eu me lembre sim. Eu não lembro da aula passada. Quer dizer, eu não tava na aula passada. É, exato. Daí já vamos no romantismo, né? Vamos entrar no romantismo. Então, essa parte é importante. Romantismo. No final, vamos ver um contexto, né? Que é a partir do final do século XVII, do século XVIII, né? Essas mudanças sociais e culturais, como o iluminismo, a Revolução Francesa, a independência americana, a Revolução Industrial, burguesia e proletariado, tudo isso aí, né? Houve essas mudanças, com essas mudanças sociais e culturais, né? Que aconteceram, houve uma também mudança na questão também, né? Literária, né? Houve uma questão. Temos que na questão do arcadismo, né? No caso, ele volta para a questão da parte social, da parte do campo, né? Dos pastores, né? Todas essas questões, né? O romantismo, vamos ver como é que ele vai evoluir de acordo com essas mudanças que houve, sociais e culturais que houve na época. Então, o desenvolvimento e a participação do homem em fatos que mudaram as estruturas sociais passaram a ser representados por uma arte que procurava ressaltar a visão emotiva e subjetiva do mundo. Então, geralmente umas mudanças quando ocorrem, mudanças em geral, a cabeça da pessoa também muda também, não tem jeito. Muda o regime de um país, né? Muda o tipo de sociedade, então isso aí vai afetar necessariamente a todo mundo, né? Afeta, né? Com esses movimentos anteriores que nós vimos aí, com tudo isso aí, era hora de esperar que houvesse uma mudança no mundo, né? E não só isso, na parte questão literária, nos próprios autores, né? Que eles eh, mudaram o enfoque, né? Muitas pessoas, muitos deles estudaram fora e tiveram presente participaram desses tipos de situações lá na Europa ou nos Estados Unidos, né? Ou na Rússia, tiveram por lá de lá. E normalmente quando eles retornam, eles trazem, são contaminados, né? Vamos dizer assim, tudo que acontece lá fora e traz. Devido a quê? Sempre o Brasil foi um país que ele dificilmente nós criamos algo aqui. Normalmente nós sempre pegamos de fora, né? Importamos até a cultura praticamente importamos. Né? Algumas coisas nasceram aqui, mas é consequência de coisa de fora. Por exemplo, mas no Brasil nasceu, tem aqui o samba, tem aqui a capoeira, certo? Mas nasceu como a capoeira e o samba originado da onde? A questão da alimentação também. Mas não estou falando essa questão da África, não. A África, a Europa, né? Então, a parte indígena, o que estava aqui foi afetado com todas essas coisas. E o povo, quando foi para na Europa, por exemplo, né, de acordo com a situação, quando eles iam estudar, às vezes os ricos mandavam as pessoas para estudar. Normalmente o Brasil realmente mandou muita gente para a Europa, mais do que os Estados Unidos. Nos Estados Unidos
Atualmente, sim, vai muita gente para lá, mas naquela época, de contexto do século XVII, XVIII, XIX, parte do século XX também, sempre o foco era a Europa, né? O Rio de Janeiro mesmo, quando se tornou capital do Brasil, por um tempo, e veio para cá toda a corte, né? Quando a corte portuguesa veio para cá, então o que aconteceu? Modernizou a cidade do Rio de Janeiro. Então teve influências europeias, então a cidade queria imitar uma Paris, né? Tiver que modernizar, porque os reis estavam em Portugal aqui, queria imitar Lisboa, então, sobre essa questão, né? Quando os holandeses estiveram também para o lado do Nordeste, também houve uma evolução tremenda. Então, é assim, então, geralmente, o que trazemos para cá influencia grandemente, né, no pensamento, na cultura da nossa, né? Não tem jeito. Mas não estou falando só isso, não. Nos próprios países europeus, essas massas, essas invasões e tudo essas coisas que houve lá, houve também, mudou bastante a cabeça, né? A vantagem deles é que sempre foi um pessoal mais adiantado, né, no aspecto por questão da questão dos estudos, né? Então, o Brasil demorou muito a adotar uma política de educação assim mais agressiva para tirar o povo do analfabetismo. Então, geralmente era só rico que podia estudar, só rico que tinha as melhores escolas, só rico que fazia universidade. Hoje não, hoje a educação está para todos, né? Tem até o sistema EAD, no caso, para quem não tem condição de trabalho e não pode ir para a sala de aula, por exemplo. Hoje tem essas facilidades que antigamente não tinha. Hoje você mora numa cidade pequena, você pode fazer um curso superior. Antigamente não, na minha época, sabe quantos anos eu comecei a estudar, a fazer uma faculdade? Com 30 anos. Nossa, Pois é, porque na minha cidade, na minha região lá, não tinha faculdade. Não eu tinha. achando que eu tinha demorado para entrar na faculdade. Então, mas eu comecei com 30. Comecei com 30 anos, mas eu já fiz, depois dos 30 anos, já fiz mestrado e doutorado, isso aí. Então, não fiquei só na graduação, né? Já tenho pós também, tenho 3 graduações, quero fazer uma quarta. Então, quer dizer, eu aproveitei para estudar também, né? Recuperar o tempo perdido, né? Então, muitas vezes hoje, muita gente hoje, por exemplo, às vezes tem a oportunidade, e eu não estudei não porque eu não queria estudar, não. Tipo assim, você não estudou porque não aproveitou, não. É porque não tinha mesmo, não tinha como fazer, não tinha como inventar uma faculdade lá na minha cidade ou perto de lá, porque não havia mesmo. Então, eu não estudei justamente porque não tinha. Agora, muitos colegas meus estudaram porque foram para outras cidades, foram morar fora, foram para a capital, foram para cidades maiores, né? E mesmo os que foram para lá não estudaram também. Só foram para trabalhar mesmo, porque assim, na minha época, o ensino, antigamente chamava segundo grau, né? Segundo grau é hoje como se fosse uma pós-graduação. Nem graduação mais é, viu? Porque era o curso máximo que tinha na cidade, então quando você tinha o segundo grau, ou que é o ensino médio hoje, na época, poxa, festa de Tinha formatura. também Hã? tinha o povo que decidia ir para o magistério também, né? Ir para Então, o colégio agrícola. na minha cidade, só havia magistério. Só um colégio que tinha o segundo grau. Só um. E a opção só era magistério. Nas cidades próximas, havia outra cidade que tinha, por exemplo, antigamente havia o curso de administração e contabilidade, mas a nível técnico. E o colégio agrícola, como você falou, também. Então havia essas Uhum. opções, eram poucas opções. Mas nunca, dificilmente numa cidade pequena havia tudo isso. Normalmente havia um curso só e pronto. Numa cidade maior você encontrava 2, 3 cursos. Esse colégio agrícola, o pessoal ia para. Os colégios, normalmente, eles eram em fazendas, né? Sim, Colégios agrícolas. O pessoal passava lá 3, 4 anos, né? Para fazer, meu terminar o pai curso. fez. Seu pai fez. Então, Uhum. daí, mas já saí trabalhando, né? A pessoa que fez no colégio agrícola já Sim, ia trabalhar. Havia, na época, muitas empresas agrícolas. Havia órgãos de várias áreas, por exemplo. Antigamente havia, por exemplo, lá na Bahia, havia a CEPLAC, que cuidava do negócio de cacau. Tinha a Sudévia, que mexia com questão de borracha. Havia outras com gado. Então, havia... Você está em um colégio agrícola, você tinha emprego garantido, né? Para trabalhar nesses lugares sim. e nos órgãos também, que exigiam o conhecimento disso.
Então, e o magistério não. Você terminar o magistério, você ia dar aula para o pessoal de para os pequenos, né? Até quinta série. É o Uhum. pedagogia hoje, como se fosse pedagogia hoje, né? Sim. Né? Inclusive, teve recentemente, que eu saiba, aqui na região só tem em Paysandu agora, magistério. E recentemente, ano passado, abriu ai, esqueci o nome agora. É, concurso. Um concurso aqui na cidade, aqui em Floraí, na minha cidade, e que era para professor de ensino fundamental, até a Hum, sexta série, né? sim. E eles aceitavam magistério. Tipo assim, ou você tinha magistério ou pedagogia, qualquer um dos dois. Eu achei É, bem, assim, bem injusto, sabe? sim. Porque, tudo bem, magistério, ele te dá muita bagagem e tal, mas quem faz? A faculdade mesmo, 4 anos lá, que nem eu fiz, e aí? Então, é que assim, é porque assim, se aceitava, alguns lugares aceitava, porque na época era o que aquilo habilitava, porque assim, fala, na época o magistério, né? Segundo grau você escolhia. No caso da minha cidade só tinha magistério, mas em outras cidades você podia fazer técnico em contabilidade, um exemplo, técnico em administração, fazer. Uhum, Você tem, na questão do diploma de magistério, tem habilitação para você ser professor de primeiro, da primeira, de ensino de primeiro grau, né? Até a sexta série, quinta série na época, né? Até a quinta série. Te habilitava para isso, porque você fazia um estágio. Fazia um estágio, era um mês, eu fiz um mês assim, 30 dias, não foi 30 dias contando, 30 dias úteis de estágio. uhum. Ó, professor acompanhando com o relatório de estágio, o que a pedagogia fazia. Só que era um mês que eu fazia. Um mês, né? Tinha um estágio. E ali tinha uma habilitação para você dar aula. Então, era pelo Ministério da Educação. Quer dizer, na realidade, como na época havia essa habilitação, né? Então, isso aí é algo que o governo já determinou, então quer fazer o quê, né? Claro, embora havia curso de educação na época. O problema é porque o que acontecia é que na maioria das cidades não havia um curso superior. E como é que ficam esses alunos para ensinar esses alunos? Eu Uhum. ficava na mão os alunos se não tivesse independência de superior, que havia poucas faculdades, poucas universidades, para dar aula para o pessoal, a educação básica, os pequenininhos, não havia. Então, se não tivesse o magistério, os meninos ficavam na mão. Eu não tinha. Claro, depois com a divulgação do superior, que foi divulgando, negócio de pedagogia, agora sim, as habilitações são pedagogia, né? Agora, esses magistérios antigos, o pessoal antigo que tinha essa formação, eles ainda são habilitados ainda. Tem lugares que aceitam. São poucos os lugares. Mas, pela lei, por exemplo, você não, para você dar para os pequenininhos, então está habilitado para isso, para você dar, né? Está habilitado. Agora sim, como você falou, né? Você estudou 4 anos, né? Para você pegar uma pessoa que estudou menos. Se bem que os 3 anos que a pessoa estuda lá eram 3 anos, né? É de magistério. 3 anos. É. Era um curso de 3. Só que você não tinha um ensino fundamental, você não tinha como é o nome? O ensino médio, quer dizer, era meio que você fazia tipo um misto, um nível hoje como se fosse um nível médio com o curso de educação junto, tipo, fosse assim, ia ter disciplinas Uhum. na área da educação, disciplina de estágio, não sei o que, tinha algumas disciplinas assim, e tinha um estágio, né, É, como eu falei, né, você fazia relatório, sim, tudo direitinho. Hã? eu fiz estágio no magistério de Paysandu. Qual você fez? Eu fiz, acho que se não me engano foi 3 dias que eu fiz Ah, estágio lá. não. É Não, porque eu tô. da faculdade. Entendi. Então, para você ver, né, que como era as coisas da época, né, como eram as coisas eram assim, né, atrasada, tudo atrasado. Hoje o Brasil tem, não, hoje só não estuda quem não quer, eu te falava, eu só porque não quer mesmo que não estuda. Você encontra até curso, você consegue coisa grátis nas faculdades aí, até AD grátis, você vai nas públicas, você tem também. Então, hoje não estuda quem não quer, né? É, Não quer porque é. tem.
E cada vez mais a exigência. Antigamente você não tinha, a maioria dos concursos, a maioria não, quase todos os concursos antigamente, era, o máximo era ensino médio, no caso, segundo grau, ensino médio. Todos os concursos. Hoje não. Hoje a maioria dos concursos exige no superior. A maioria, mas não todos. A maioria. Porque, pô, vamos citar um exemplo. Receita Federal tem o concurso, tem dois tipos de concurso. Um para analista e outro para técnico, no caso, né? Técnico. O técnico exige, você só tem o ensino médio. Se você tiver de superior, você pode fazer também, né? Não tem problema, você faz. Agora, analista, só nível superior. Claro, o salário é o dobro, né? Do salário, né? Uhum. É quase o dobro. Não chega a ser o dobro, não, mas quase o dobro. O dobro de diferença. Mas, assim, antigamente não havia isso. Era nível básico, nível médio, máximo para você fazer um concurso. Terminou o nível médio ou segundo grau, como queira, mas a grande maioria, 90%, era justamente por quê? Por causa da, da situação na época que havia poucas instituições educativas no país, de nível superior. Tinham poucas. Você vê que se popularizou muito os cursos técnicos no Brasil. Hoje não existe muitos cursos técnicos. Você vê que a gente se encontra nos colégios do Estado, tem curso técnico de, por exemplo, de alimentos, de nutrição, de administração, de vários outros que não é superior, é técnico. Enfermagem, técnico de enfermagem, né? Você encontra. Tipo assim, você faz o tipo de trabalho. Agora tem um curso de enfermagem de nível superior, que além de você ganhar mais, né? Você tem uma responsabilidade maior. Porque o técnico ele fica sujeito ao enfermeiro. Ele não é enfermeiro, Uhum. o técnico. O técnico ele é o técnico de enfermagem. O que tem o superior de enfermagem é o enfermeiro. Então, ainda existe. Você encontra nos institutos federais, você encontra cursos técnicos, e alguns até com nível superior também, no Instituto Federal. Você encontra. Então, a educação cresceu bastante. Então, hoje você não tem essa dificuldade, né? Na época, por exemplo, nessa época desse povo aí, então, tudo era meio de fora. O Brasil era um país atrasado. A educação, a maior parte do país era analfabeto. Era um país agrícola. Não tinha indústria. Então, claro, a metrópole não ligava nada para o país, né? Não dava nenhum apoio assim diretamente. Só ganhou alguma coisa quando a família real veio para o Brasil. Aí sim, Rio de Janeiro se transformou, foi na biblioteca, aí um monte de coisa apareceu depois que a família veio para cá. Mas justamente por uma questão, né? Você vê, a questão do poder, né? Então, se eles continuassem lá em Portugal, aqui não ia ter nada. Mas como veio para cá e o Brasil fez parte, né? Digamos, teve importância que a família real, em vez de estar no seu país, né, no caso, lá em Lisboa, estaria aqui por questão da guerra, né? Então, com medo de ser capturado por Napoleão, vieram para cá. E com isso veio benefícios. Bom, romantismo. Vamos ver aqui a liberdade. Declaro a liberdade guiando o povo por Eugène Delacroix. Aqui é a bandeira francesa, que foi muito usada na época da Revolução Francesa. Né? Então, são esses contextos que nós estamos vendo. Ó, momento cultural conhecido pela expressão de sentimentos, assim é o romantismo, nacionalismo, patriotismo, reformismo e valorização da natureza. São os o momento cultural do romantismo são baseados nisso aí. Você vê muito sentimento, chama nacionalismo também, em relação à pátria, né? Patriotismo, né? Então é tudo que é de fora. Nacionalismo, assim, sempre envolve o que é da terra, né? Então quem é de fora não, digamos, não tem tanta importância como o da terra. E o patriotismo que vale é a pátria. E essa reformismo é uma questão de melhorar o que existe, né? Reformar coisas que estão erradas. Tal. E por isso, nesse contexto das revoluções, envolveu isso aqui. E é foco na natureza, né? Isso é muito interessante. Qual o significado da palavra romance? Vamos ver se vocês. Chegou alguém aí? Não, né? Oi, Pro? Chegou alguém? Não, né? Não, ué, chegou. Ah, não, não tem não. Já tinha chegado alguém, não tem ninguém. Não. Só vocês dois mesmo, né? Tá. Qual o significado da palavra romance? Alguém pode dizer? Ela tem vários significados, né?
Hum, na questão, porque um livro de prosa, ele é um romance, sim. não necessariamente romântico, mas Hum, ele é um romance. isso. Bom, vamos deixar duas definições de romance. Primeira, romantismo. Romance, textos em romanice, derivados do latim vulgar. Em geral, textos de origem popular e escritos em prosa. Nesse caso aqui, né? Em caso, né? E o romance, texto que valoriza a expressão sentimental. Aqui já vem mais a questão da poesia, né? Nessa questão. Então, basicamente, trabalhar nisso aí, né? O romantismo surge em um contexto de valorização da individualidade. A classe burguesa necessita de uma arte em que ela consiga visualizar a si mesma. Vamos ver aqui. Antes do período romântico, a literatura cultivava a poesia como forma absoluta de expressão lírica. A poesia representava uma forma de expressão elaborada que exigia certa bagagem cultural para ser feita e para ser lida. Portanto, a poesia era a forma de expressão literária mais veiculada pela aristocracia. Então, essa antes desse período, né? No caso, até o arcadismo, vamos supor assim. Então, a poesia sempre foi absoluta. Né? Então, expressão lírica. Você sabe o que é a expressão lírica, né? A palavra lírica, né? Mais ou menos. A lírica quer dizer, assim, é que era da época, vamos dizer, da época antiga, né? A expressão lírica é que era tocada com a lira. Sabe o que é lira, né? Aquele instrumento que parece uma harpinha. Sim, sim. Então, por isso que quando vem lírica, é porque é baseado naquele instrumentozinho, que eles realmente recitavam coisas através com aquele instrumentozinho, com a lira, para o som para dar tudo. Então, usavam a lira. Por isso que está sendo lírica, porque é baseado nesse instrumento, né? Então, essa antes do período romântico era isso aí, o que importava era a questão da poesia, né? Tá. A chegada da burguesia ao poder remodelou em muitos aspectos a produção cultural desse período. Vamos ver. O surgimento de um novo público leitor, ó, tá falando aqui, ó, surgimento de um novo público leitor. Tá? Então, quer dizer, está baseado, normalmente, as coisas, sempre baseado na, tipo assim, você vende aquele produto quando existe um comprador. Vamos supor, você vai numa, numa igreja evangélica bem tradicional. Você vai oferecer para aquela igreja uísque, conhaque, cerveja. Você vai vender alguma coisa para eles? Não, Hum? não, disso Então, não. por quê? Aquele público não é um público, aquele público não é um público que vai comprar esse produto porque eles não usam aquele produto. Só mal comparando, né? É a mesma coisa, você vai chegar, por exemplo, para um muçulmano e vai oferecer a ele carne de porco. Ele também não vai comprar, para o judeu também não vai comprar, porque não é um produto para ele. Quer dizer, a questão do público, né, leitor. O surgimento de um novo público leitor, menos afeito à tradição literária clássica, que era o antigo período, teve como prosa e com o ressurgimento do romance e da novela uma expressão mais adequada ao seu gosto e alcance cultural. Então, a questão do romance, né? Como você fala a questão da poesia, né? Ok. Mas veja Uhum. bem, numa literatura, quando você escreve um romance, normalmente, ele é em prosa, né? Um romance. Sim. Ah, por exemplo, tem aqueles romances da. Como é? Tem uma escritora aí que escreve um monte de coisa agora de romance, que geralmente a mulher gosta de ler. Havia uns monte de romances. Júlia, aquelas coisas, né? Então, Ai, eu acho que eu tenho um livro dela. você tem, né? Que ela escreve romance de época. Sim. É a Julia Quinn, eu acho. É, alguma coisa assim. Mas, Eu então, tenho um livro dela só, que não é muito minha praia, mas eu tenho um livro dela. é, Então, porque é mais em prosa, porque é narrativa e tal, né? Você vai encontrar umas poesias ali e tal, né?
mas normalmente o texto como escrito em prosa, né, que conta uma história, entendeu? Conta uma história, né? Então, essa mudança que houve na questão do romanticismo foi essa mudança em relação aos períodos anteriores, né? Ao barroco, por exemplo, ao arcadismo, houve essa questão aí, né, que era mais que usada a prosa. Né? Porque aqui, ó, aqui sai, no romantismo, sai da literatura clássica, que foi muito bem explorada no arcadismo, o clássico, né? No romantismo não foi tanto explorada assim. Romantismo no Brasil, contextualização. 1879, Conferência Mineira. 1808, vinda da família real portuguesa para o Brasil. 1822, independência do Brasil. Então, essa é a contextualização do romantismo no Brasil, baseado nisso aí. Você vê que a Conferência Mineira, a Minas Gerais sempre teve presente, no Barroco, né? No Barroco, no Arcadismo e também no Romantismo. Né? Ele estava aí também. Né? Romantismo no Brasil. O marco inicial do romantismo no Brasil foi a publicação em Paris da revista brasiliense Niterói. Essa revista é publicada em Paris. Gonçalves de Magalhães lança Suspiros Poéticos e Saudades. Ele lança esse aqui. Então, esse é o marco do romantismo no Brasil, inaugurado com esse indivíduo aí, Gonçalves de Magalhães. Deixa eu ter algo dele aqui. Considerada a primeira geração do romantismo. Deixa eu ver aqui. Aí muita coisa que vem envolvido aqui. Ó, fundação da Faculdade de Direito em São Paulo, Recife, criação de Instituto Geográfico Brasileiro, muitas coisas que vem melhorar no país foi justamente nesse período aqui. Onde está falando sobre isso? A revista Niterói. Ó, é considerada um marco, é nesse livro aqui, gente. Ó. Eu tô deixando lá na parte, no portal, as páginas desse livro lá para vocês sempre acompanhar na questão da leitura. Caso você não tenha um livro, vocês podem acompanhar no próprio portal, assistir, que está na biblioteca digital esse livro. Então tá aqui. Então essa foi o marco inicial. Ó. Então, é considerada como o marco inicial do romantismo no Brasil a publicação dos livros Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. As ideias românticas, entretanto, começam a circular no Brasil recém-independente anos antes. O Brasil começou independente, né, alguns anos antes começou isso. Mas ideias, né? Mas o marco mesmo, porque algo publicado, foi com esse indivíduo aí. Então, podemos dizer que a introdução das ideias românticas se deve ao contato que Gonçalves de Magalhães, Araújo, Porto Alegre e tal, Pereira da Silva, peraí, Gonçalves de Magalhães, Araújo, Porto Alegre e Pereira da Silva e outros estabeleceram como alguns intelectuais em Paris no início da década de 30. Eles estavam em Paris, né, mas foi eles que determinaram isso aqui. Então, em Niterói também, Paris, Niterói, Revista Brasileira de Ciência, Letras e Artes, essa revista aí, onde saiu isso aqui. Então, aqui tem o famoso ensaio de Gonçalves de Magalhães, ensaio sobre a história da literatura do Brasil, e muitos outros aqui vêm. Fernando Diniz, Almeida Garrett, então, aí muitas coisas. Depois a gente vai, na próxima aula, vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso aqui, só mesmo hoje parte introdutória. Então, vemos aí que esse foi o início, né, como marco, algo publicado, que foi isso aí. As ideias já havia antes, ainda havia surgido, mas foi a partir desse momento em que surge, de fato, né, o romantismo no Brasil. Segundo Coutinho, foi graças ao próprio senso de relativismo do movimento que ele se adaptou à situação local, valorizando-a de acordo com a regra romântica de exaltação do passado das peculiaridades nacionais. Assim, o romantismo no Brasil assumiu um feito particular, com caracteres especiais e traços próprios ao lado de elementos gerais que o filiam ao movimento europeu. De qualquer modo, tem uma importância extraordinária porquanto foi a ele que deveu o país a sua independência literária, conquistando uma liberdade de pensamento e de expressão sem precedentes, segundo Afrânio Coutinho, esse livro aí. Então, o que é que vocês entenderam com essas citações aí, em relação ao romantismo? O que é que vocês acham?
Eu gostei principalmente desse. Pode falar, pode falar. Não, é que eu tava tentando ler, e o professor fica mudando de um slide pro Desculpa, outro. vou deixar aí. Aí quando dizer ok, eu mudo, tá? Tranquilo. É que eu fui responder o Pedro, que o Pedro tava falando que não ia entrar, Hum. que ele tava na casa de um tio dele. Pela E essa daí, situação, deu a entender que foi aí que o Brasil começou a criar a identidade própria mesmo. conforme o próximo texto que eu vou Tem. passar aqui, ó. Vendo aqui? Esse texto é uma complementação desse aqui. Você falando, o Brasil assumiu um feito particular, exatamente. Então, a partir daí. Então, como você mesmo falou, né? Então, daí ele ganhou sua independência e daí partiu sua própria literatura propriamente dita a partir daí, né? Então, a partir daí, na verdade, o pensamento abriu, não ficou preso a determinadas situações ou épocas e tal, né? Ficou mais livre e a partir daí o Brasil teve conquistou uma liberdade de pensamento e de expressão sem precedentes. Mas está um pouco atrelado, né, a influências, sobretudo europeias, mas agora não, começou a ter sua própria ideia, né? Características que marcam a produção literária romântica são ufanismo e culto à natureza, o deslumbramento diante da pátria inspira a divulgação das belezas do Brasil, o êxtase diante da paisagem nacional. Então, quer dizer, houve uma questão, como por isso que está falando, negócio de patriotismo, nacionalismo, né? Então, dando importância àquilo que é nosso, né? Em detrimento daquilo que é de fora. Né? Então, romantismo no Brasil, vamos ver símbolos: a fauna e a flora, o índio, bom selvagem. Aqui, aqui está vendo José Maria de Medeiros, né? Iracema, 1881, a Índia, Iracema, mostrando uma bela Índia e tal. Então, quer dizer, isso aí valorizando o quê? O brasileiro em si, que são os índios, O né? brasileiro. A É, Iracema é aquela que se apaixona por um português, né? é, É isso que ela tem em português? exatamente. Eles se apaixonam e tal. Havia, né, tem muitos romances proibidos, né? Muitos tamanho para mim, muitos tabus, né, em relação a isso. Uhum. Havia pessoas que não podiam namorar casar com, que não fosse, principalmente o pessoal da família real, por exemplo. A família real tinha que se casar com alguém de sangue azul, como eles falam assim. Com um Uhum. plebeu, não poderia se casar. A pessoa perderia o seu título de nobreza se casasse com um plebeu. Principalmente se fosse o homem com a mulher. Uma mulher, se casasse, uma plebeia, se casasse com um, ainda poderia até ganharia, já que, né, homem que tinha essa autoridade na época. Né? Então, mas quando fosse ao contrário, Inclusive, é mais falando da complicado. família. Ah? Desculpa. Não, eu ia falar uma curiosidade que eu não sabia, não sei por que eu não sabia, mas da família real brasileira, que ainda tem os que são da família real aqui, entre Tem, aspas, os descendentes. tem. Eu não sabia, eu achava que tinha acabado tudo. Daí, esses dias atrás, eu Não, tava, olha, no tem, TikTok. TikTok também é tem. cultura. Deixa eu E te falar. descobri, Ó, ai, teve uma gente. época, não sei se você já leu sobre isso, que houve no Brasil uma época um plebiscito para o Brasil presidencialista. Mas aí houve um plebiscito porque de acordo com a Constituição, até de tantos anos, né, a partir daquele período, tinha que haver um plebiscito, segundo a Constituição, havia um plebiscito, para ver se queria, continuaria mantendo o presidencialismo, se queria mudar para o parlamentarismo, inclusive a monarquia. Uhum. Houve uma propaganda na época, né, houve uma eleição na época, né, então abriu as urnas para todo o Brasil votar isso aí. Houve propaganda na televisão, os presidencialistas faziam a sua campanha, os parlamentaristas também faziam a sua campanha, os monarquistas também faziam a sua campanha. E entre os monarquistas estava o descendente de Pedro I. Estava lá. Hum. Ele, candidato, caso, né, apoiando a monarquia, a volta da monarquia. E ele seria, né, se caso a monarquia voltasse, ele seria
o rei do Brasil. O imperador do Brasil, o rei do Brasil, né? Entendi. Eu, na época que eu participei dessa época, né? Eu tinha optado pelo parlamentarismo, mas não ganhou, ganhou o presidencialismo. Eu prefiro o parlamentarismo porque o parlamentarismo, ele, na realidade, ele é o presidente, por exemplo, ele não está com pleno poder na mão, né? Depende do parlamento para que as coisas andem, né? Então, mais pessoas pensam, mais pessoas votam, mais pessoas decidem, e não fica centralizado Sim. na mão de um só. Bom, Realmente. vamos lá. Sentimentalismo, a relação entre o artista e o mundo é sempre mediada pela emoção. Sentimento, já está falando, né? Subjetivismo, o artista romântico procura tratar os assuntos de forma pessoal, de acordo com os seus sentimentos. Então, daquilo que ele sente. Então, sempre é algo pessoal para o romântico. Nunca é algo assim alheio. Sempre em relação a ele. Existe a emoção, né, que é expressada. A emoção não necessariamente quer dizer uma emoção, uma coisa assim, tipo assim, alegre, né? Emoção em todos os sentidos. Alegre, triste, de todas as formas, né? Mas a gente fala a questão da emoção, a pensa que a emoção sempre é algo, digamos assim, positivo, né? É alegria e não sei o que, amor e tal. Não, mas emoção não é só isso. Emoção envolve muito mais coisa, né? Então, predomínio da imaginação. Os poetas românticos se entregam à fantasia, criando um mundo inacreditável onde se movem seres irreais, fugindo assim do mundo real. Podemos dizer que existe muitos, assim, por exemplo, surgimento hoje de muitas coisas que acontecem, muitos personagens fictícios. Na época, esse negócio de fadas e todos esses negócios aí, né? São ideia do romanticismo, né? Muita coisa surgiu nessa época, né? Surgiu esse tipo de coisa que não é real, coisa irreal, né? Para mudar a fantasia, o cara pensa. É isso aí, eu acho que até hoje é assim, né? E você pensa. Eu praticamente, por exemplo, vamos supor, eu gosto muito de ver filmes de ficção científica. Eu gosto. Eu não sou somente filmes dramáticos ou real, não. Eu vejo outros filmes também que são fantasias. Eu gosto disso. Tem gente que não, né? Mas Sim. religiosidade. O cristianismo é tendência espiritual mais comum entre os românticos. Isso aí vem desde o barroco, né, para cá, né? Ou antes disso, né? Sempre esteve presente isso aí. Antes o barroco, no início da época da formação, né, do quentismo, a gente veio presente lá na época, claro, na época muito presente no barroco, né? Talvez não tão presente no arcadismo, mas no barroco é muito presente a questão da religiosidade, né? Bem presente. E no Sim. romantismo também. E eu acho que todos os períodos, não sei no modernismo, que já muda um pouco, mas acho que até o romantismo tinha uma religiosidade sempre esteve presente na mão dos, dos Ah, poetas mas também. se vê, na verdade, até hoje, né? Hum. Bastante temas religiosos. É, e te fala cristianismo justamente porque, né? A maior parte do mundo ocidental ele é cristão, né? Uhum. A maioria da população do mundo ocidental. Né? Então, o cristianismo é a maior religião do mundo, né? Sim. Depois vem o islamismo, né? Se fala em quantidade de membros, né? Então é natural É, não. que, hã? Não, não, nada, não. Então é natural que o cristianismo seja a tendência da maioria dos românicos. Né? Outro ponto, anseio por liberdade. O romantismo procura liberdade em relação aos rígidos padrões clássicos, como era o antigo período, como era o arcadismo. Importa os anseios individuais, as emoções e os sentimentos. Surge um poema de versos livres de estrofes diferentes e com ausência de rima. Aí, isso aí pode confundir muitas vezes, essas poesias aí se confundem muitas vezes com prosas justamente por causa disso. Uma característica marcante da poesia é a rima, né? Poema. Sim.
mas no caso do período existem poemas com ausência de rima. Eu acho difícil, você falar bem, tão difícil isso, você tirar uma rima de um poema. Eu acho difícil. É complicado. Evasão ou fuga da realidade. Insatisfeitos com a própria existência, os românticos buscam forma de fugir da vida que os oprime. Sai da realidade. Medievalismo. É o retorno da Idade Média. Você vê como assim, parece que houve uma progressão. O arcadismo ele vai lá para os clássicos, um pouco atrás, né, período da Idade Antiga. O romantismo ele sobe um período da história e vai para a Idade Média. Por isso que a presença do cristianismo é bem forte no romantismo, justamente por essa questão. Então, o medialismo é o retorno da Idade Média. Na Europa, há uma busca do mundo medieval e seus valores. Porém, no Brasil, como não tivemos este período, pois só fomos descobertos em 1500, quer dizer, pegamos só a Idade Moderna para cima. Tivemos a Idade Média. O índio incorpora o papel de herói medieval e dos grandes cavaleiros europeus. Então, o romantismo, claro, na Europa, o medialismo é comum, porque na Europa viveu esse período, né? Viveu o período antigo e viveu o período medieval. O Brasil e todos os países da América, Austrália, e do Novo Mundo, lá, a Oceania, e toda a Oceania, eles só viveram da Idade Moderna para cima. Então, o que é de medievalismo anterior a isso, da descoberta, são os indígenas que moram aqui, que assumem o papel de herói medieval e dos grandes cavaleiros europeus. Então, é algo, tipo, uma coisa que não tivemos, mas que é utilizado algo dos habitantes que viviam no país antes da chegada do europeu aqui. Sim. Então, o romantismo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Depois vamos ver a resposta. O romantismo pode ser considerado um movimento estético voltado para a valorização do elemento nacional. Como isso se concretizou no Brasil? Bom, talvez é um pouco difícil a resposta, né, para você, mas vamos direto para a resposta e daí a gente analisa, que isso é um pouco complicado. Vamos ver aqui. Diz assim: o romantismo tinha como um dos seus pilares a valorização dos elementos nacionais como uma forma de ressaltar a individualidade, singularidade e a história de um povo. No Eu ia Brasil, responder isso. você O senhor responder não isso? deixou eu responder. Eu ia responder isso. É Eu ia sério? responder, o índio. Eu ia falar, o índio, as coisas nacionais, né, em relação a Sério? isso. Eu ia falar. Puxa, Quando abrir a boca, sério? o senhor começou a falar, eu Não, é o que eu deixei fiquei quieto. esperando. Mas quando eu vi assim, a pergunta Eu é tava difícil, eu vou. pensando, eu preciso processar. Ah, poxa, desculpa, menino. Não, mas Não, fala, mas dê sua que opinião. é? Eu mudei. Eu tirei rápido. Vai, diz. Não, foi o que eu ia falar mais sobre o índio mesmo. Eu pensei na hora no índio, no que é feito no Brasil mesmo, que é a cultura brasileira mesmo. É. Cultura primitiva brasileira justamente é o nosso, que não, como eu falo, não tivemos história medieval, né? A história nossa é a história moderna e contemporânea. Sim. E o que temos é aqui. Ó, no Brasil, a fauna e a flora foram usadas como elemento exótico, bem como o índio tornou-se representação de um ideal heróico nacional. Exatamente. Então, quer dizer, o nosso herói é ele, nós somos, na Europa, são os cavaleiros medievais, período romântico. Problemas medievais, as cruzadas e tal, todas essas coisas, aquela questão de vassalagem, os feudos, né, que eles tiveram isso. Então, aquele cavaleiro que vai cortejar, né, a donzela e não sei como e tal, né? Nós não tivemos isso. No índio. Não. Aí tínhamos os casos, aí sim, de pessoas, romances entre, né, o europeu com o índio, né, e essas coisas nós temos assim. E tentar de valorizar o índio como o elemento, né, principal, o nosso, digamos assim, ideal, né, os dons da É porque terra, vamos falar assim. o europeu ele já veio, entre aspas, civilizado, né? Então ele já É, veio já.
com casas já feitas, descobertas e afins, e já 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 veio trouxe pronto, já direto, né? É. mais ou menos. É. Assim, e nesse olhar, né? Basta ver que, claro, né? Que os índios vendiam a sua maneira, né? E era o que eles conheciam, era aquilo ali. No caso, o problema de tudo disso aí, o problema de tudo não está em que o europeu ele aprendia a ler, escrever e tal. O problema foi como eles vieram e puseram a força, né, ideal e se consideraram o povo que estava aqui como um povo bárbaro, pior que bárbaro, né? Eram considerados como, até como é que fala? É, né? Eles achavam que precisavam de serem civilizados, como seres incivilizados, Uhum. porque eles baseavam na civilização deles. Mas veja bem, tudo bem que no Brasil a população indígena nossa, né, no caso, em relação a outros indígenas da América do Sul, e da América Latina em geral, era atrasada mesmo. Mas quando os espanhóis chegaram lá no Peru, chegaram no México, América Central, tinha a cultura Inca, Azteca e Maia, eles eram bem civilizados, eles eram, comparado com os europeus. Eles tinham coisas mais avançadas do que eles, cidades imensas de Os 40 mil incas eram pessoas. Hã? bem. Os incas eram bem inteligentes, né? Não, os incas, os astecas também, aquelas pirâmides que eles construíam as casas, os aquedutos que eles faziam, Uhum. então eram bem avançados, bem adiantados. Ele não era assim, não tinha aquelas armas de guerra que os europeus tinham, a arma de fogo, essas coisas, não tinham isso, né? As armas eram primitivas, mas em termos de cultura mesmo, eram bem avançados eles, para a época. Então, é isso aí. Então, no Brasil, o romantismo tratou de trabalhar nesse aspecto aí, né? Bom, algum comentário? Senão vamos analisar esses dois quadros aqui. Qual das duas pinturas evidencia traços do romantismo? Que traços são esses? A primeira ou a segunda? A segunda? Vamos ver. Vocês Não não, sei. vocês vão se surpreender. A primeira pintura possui traços românticos. Ah, olha Ó, só. olha o título desse aqui, Roberto Gustavo. O Homem Desesperado. Está transmitindo o Ah, quê? um Emoções. sentimento. Uhum. O outro, não. Ok. O A outro característica não. mais evidente da arte romântica na obra é a expressividade do olhar que denota espanto ou sentimentos fortes, indicando a exploração da subjetividade e da emoção. O olhar fixo no interlocutor também gera maior efeito de empatia, reconhecimento no outro. Interessante isso aqui, né? Quando eu bati o olho a primeira vez, eu também Sim. fui pelo de cá, né? Mas aí, É, mas aí eu olhei talvez mais pela roupa e tal, deve período. Mas não, mas aí o romantismo não olha por isso. Eu olho pela expressão, ó, você vê os olhos espantados, você vê a emoção no indivíduo, entendeu? Então isso aí, porque a gente pensa romântica, tipo assim, uma pessoa apaixonada. Não, como eu falei, aí a questão da emoção, pode ser qualquer coisa. Nesse caso aí, ó, o indivíduo tá assustado, então, quer dizer, tá se expressando. O outro não, o outro é o cara lá, cara de pastel, na dele, não transmite é, emoção, não tem nada, seco. Enquanto de cá, não, tá? Aí, ó, emoção, você vê que o cara tá assustado por alguma razão. e em traços eu acho o primeiro bem mais bonito. Hã? Em questões de traços e cores, eu acho o primeiro bem mais bonito, bem assim, Exatamente. Tá mais bem detalhado. feito os traços, né? Mais Aham, humano, né? O outro tá mais com cara de sim. boneco. Tá. Então, muito interessante, eu achei essa coisa. Vai ter. Na próxima semana a gente vai trabalhar, explorar um pouquinho isso aí. Então,
Então, essa questão do romantismo, mais ou menos baseado nisso aí, né? Nessa questão. Muda bastante, por exemplo, amigo, você está acostumado a ver a questão toda poesia de si, si, si. Agora houve um corte assim diferente em relação daquilo que você está acostumado a ver, né? Uhum. Bem, Não é isso? sim. Bom, isso, gente. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa para aportar aí, Por enquanto eu tô tranquila, pro. Não sei se o Altino tem alguma coisa pra falar. Não, tudo bem também, professor. Eu não falei muito, mas eu tava assistindo a aula, viu? não, tudo bem. Então Uhum. tá bom. Valeu, gente. Então, Camila já está pronta para dormir, né, Camila? Eu já tô pronta pra mimir. Então vai mimir. Olha, uma boa noite, tá, para vocês. Pro E Pro não também. esqueça avisa também para o O Hernandes, né? Pedro e o Eduardo. É, avisa para eles da questão das atividades que estão abertas até o dia 11, né? Dia 11 é domingo, né? Isso, Para acho que é. fazer as atividades que É. faltam. Isso, Depois vai isso, até dia fechar. 11. Aí vai ficar mais. Aí vai ficar, né? Porque aí você conta como nota também, essa daí, entendeu? Para somar com a prova, né? Aham. Mas tá. São só as questões objetivas, né, que o professor colocou. Só as objetivas são pouquinhas. Eu coloquei poucas questões justamente para não encher muito você de tanta coisa aí. Beleza, professor. Uhum. Obrigado. Tá? Então, gente. Então, que dê uma boa noite a vocês, Deus abençoe, dê tudo de bom para vocês e esperamos na próxima aula. Até mais, Até. professor. Boa noite. Boa Até, noite, Até até. mais. Pro. Boa Tchau. noite. Boa. Tchau.